Neste programa Sem Diplomacia vamos abordar as eleições no segundo semestre na Bolívia, Brasil e Uruguai, em que governos associados a tendências de esquerda conseguiram a reeleição. E analisar as tendências para 2015, tendo em vista a eleição na Argentina, em que se prevê que talvez o governo de Cristina Kirchner não consiga fazer um sucessor. Nesse processo eleitoral que tivemos aqui na América do Sul, nesse período, e especificamente nesses países em que partidos políticos de origem de esquerda, embora de posições diferentes, colocaram em jogo a sua continuidade, houve um acirrado debate, principalmente no Brasil e no Uruguai, em que a oposição alcançou um peso considerável. Na Bolívia, a vitória foi tranquila de Evo Morales, e no Brasil, mais que no Uruguai, a polarização entre os dois que chegaram ao final, o candidato Aécio Neves e a candidata Dilma Rousseff, colocou a polarização num plano superior ao que foi em outros momentos. E o que se colocava em jogo? Por um lado, no caso da situação, a continuidade de processos que vêm desde a ascensão de Hugo Chávez na Venezuela em 1999, e se seguiu um ciclo de expansão de governos chamados populares, que coincidiu com crescimento econômico na região, distribuição de renda, melhoria do emprego e uma postura internacional mais equidistante com relação principalmente ao grande hegemon da região, os Estados Unidos, e por outro lado, a crítica a que esse ciclo está se esgotando, a economia não cresce tanto e se apresentam sinais de corrupção, aumento da violência, e há uma visão de que, de repente, esses países com suas políticas estão levando ao isolamento de suas respectivas nações com relação às grandes lideranças liberais internacionais. O interessante é que essas forças de oposição não colocaram em questão os programas sociais e a melhoria de renda e se apresentaram como aqueles que melhorariam esses aspectos. Essa perspectiva, tanto dos setores que se posicionam favoravelmente à continuidade dos processos associados a governos progressistas e aqueles que se posicionam contrariamente a partir dos argumentos apresentados, associando-se ao populismo, ao nacionalismo, a uma visão atrasada do que eles consideram o que seria a modernidade, temos dois convidados que fazem parte do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Unesp, da Unicamp e da PUC São Paulo. Elce Rodrigues, obrigado pela sua presença, vai apresentar a perspectiva dos setores que apostam na continuidade desses governos, desses processos, que vêm como algo importante e favorável. Mateus Oliveira, que também é do programa Santiago Dantas, vai apresentar a perspectiva dos setores mais conservadores, no sentido de que esse ciclo está esgotado e se necessitam políticas adequadas a outros tempos e mais afinadas com Estados Unidos, a União Europeia e países ditos democráticos e liberais. Agradeço a participação de vocês e passo a palavra para Elce para fazer suas considerações iniciais. Obrigada pelo espaço, professor. Nós temos, na verdade, a confirmação do sucesso das políticas de esquerda. Quando nós pensamos na continuidade, nas reeleições que aconteceram nesse último semestre, no resultado do primeiro turno no Uruguai,
nós percebemos que, apesar dos questionamentos, nós temos sim um sucesso dessas políticas, especialmente quando nós pensamos que a própria oposição, ela traz um elogio às políticas de esquerda, essas políticas voltadas para o desenvolvimento social dos países da América do Sul. O desafio da esquerda nesse momento não é repensar as políticas sociais. Na verdade, conseguir uma revitalização da militância, né? Esse é o problema que nós estamos enfrentando nesse momento aqui na América do Sul. Apesar, por exemplo, na eleição da Bolívia haver uma margem larga, né, para o Evo Morales, ainda assim há alguns questionamentos. Essa margem é uma questão de... A polarização realmente diminuiu na Bolívia. No entanto, o questionamento que é gerado por denúncias de corrupção, que na verdade é apenas a oposição exercendo o seu papel numa democracia, elas levam a alguns questionamentos, como aconteceu aqui no Brasil e como também acontece atualmente no Uruguai. No entanto, essa demonstração de apoio que a direita tem dado às políticas sociais, que tem surgido nos últimos 15 anos nos países da América do Sul, demonstram que, na verdade, a plataforma da direita ela é apenas uma radicalização dos questionamentos que têm sido feitos. Logo, não tem demonstrado força, né? Não tem demonstrado uma força relevante para colocar em xeque as políticas sociais que têm sido desenvolvidas nos últimos anos aqui na América do Sul. O que se vê, na verdade, é uma reciclagem de conceitos antigos de direita e que é apenas uma exaltação, né? Talvez até um reflexo de um desespero que a direita tem enfrentado nos últimos anos, porque o ciclo ele tá sempre se renovando nas últimas eleições para a esquerda aqui na América do Sul. Muito obrigado, Else. E agora vamos para intervalo e na segunda parte abrimos com as considerações de Matheus Oliveira. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Nesta segunda parte, Matheus Oliveira vai apresentar a visão crítica desses governos e que se apresentaram na perspectiva oposicionista nas eleições. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, professor. As críticas que os setores conservadores de direita têm feito a esses governos ditos progressistas, dessa chamada nova esquerda latino-americana, principalmente na América do Sul, eu acredito que podem ser sintetizados em dois pontos principais. O primeiro
diz respeito a um suposto aparelhamento das instituições do Estado em favor de projetos de poder, em favor de projetos de governo. Então, a crítica renitente que se faz a esses governos de esquerda é que as suas gestões estariam voltadas não a um projeto de desenvolvimento para os países, não à consolidação da democracia, das instituições democráticas, mas sim à perpetuação desses grupos junto ao poder do Estado. Então, nesse sentido, que se critica, por exemplo, as políticas sociais que são apontadas pela esquerda como talvez o principal êxito dos seus governos, elas são apontadas pelas oposições como sendo uma forma de manter as populações, principalmente os grupos mais pobres, os grupos menos letrados, subservientes a esses governos, garantindo que eles se perpetuem. Então, nesse sentido, se critica a esquerda porque aponta-se que existe uma contradição. Ao tempo em que a esquerda afirma estar diminuindo a desigualdade social, diminuindo a pobreza, possibilitando a ascensão desses grupos historicamente marginalizados, os setores conservadores de direita respondem que não, que eles estão perpetuando essa condição porque é essa condição que favorece o eco do discurso de esquerda que garante que esses grupos se mantenham no poder. Por outro lado, uma crítica ampla também que se faz em todos os países onde esses governos de esquerda estão situados, é a questão da condução da política econômica, que se aponta que essa política econômica é errática, que ela é inadequada aos novos tempos. Então, aponta-se que deveria haver mais proximidade com os Estados Unidos, mais proximidade com a União Europeia e que houve uma degestão econômica, que se promoveu um caos macroeconômico nesses países e que isso no longo prazo, vai aumentar a pobreza, isso vai inviabilizar esses programas sociais e que está colocando esses países da América Latina numa rota perigosa rumo a crises econômicas muito profundas. É interessante notar, por exemplo, o caso da Bolívia, onde o presidente Evo Morales se reelegeu com uma larga margem de votos sobre o seu oponente, e como o fato de o Evo Morales ter um governo com uma gestão econômica mais ortodoxa, baseada em princípios de gestão econômica, que poderiam ser considerados mais conservadores, foi justamente onde houve o maior êxito da esquerda nessas eleições. Então, isso também é apontado por setores conservadores como uma suposta evidência de que são essas as políticas corretas a serem executadas na América do Sul nesse momento. Então, acredito que em termos de gestão econômica e de um suposto aparelhamento e partidarização das instituições, é que a gente pode situar as principais críticas da direita, dos setores conservadores, aos governos atuais progressistas na América do Sul. Muito obrigado, Mateus. E agora passamos para a parte em que cada dos debatedores apresenta a sua posição com relação ao tema desse programa. Passo a palavra, então, novamente para Elze. Realmente, as políticas, a maneira de desenvolver essas políticas sociais nos governos de esquerda atuais aqui na América do Sul precisa ser, de alguma maneira, revisto. No entanto, o que é pregado, a revisão que é pregada pelos setores de direita e de oposição, ela não traz nenhuma novidade, né, no que diz respeito ao que precisa ser alterado nessas políticas. É importante, então, para a esquerda repensar suas políticas, levando um pouco em consideração as críticas da oposição, sim, são importantes, mas também fazendo uma reflexão a respeito das suas próprias dificuldades e dos seus próprios desafios, das perspectivas que estão por vir. A questão econômica, ela é central nos próximos anos, inclusive para que haja a manutenção das possibilidades de executar políticas sociais eficazes nos países que atualmente estão sendo governados pela esquerda. Muito obrigado. E passo agora a palavra para Mateus. Eu vejo que o quadro eleitoral desse segundo semestre mostra, sem dúvida alguma, que existe algum esgotamento nos modelos de governo que estão sendo implantados das esquerdas sul-americanas. Ao mesmo tempo,
eu penso que é preciso relativizar muitas das críticas que são feitas aos conservadores, dos conservadores, em diversos aspectos. Por exemplo, em tratar essa esquerda de uma forma homogênea, utilizando termos como bolivariano para se referir a todos esses países com governos de esquerda, como se não houvesse diferenças entre eles, quando na verdade existem profundas diferenças entre o governo boliviano, entre o governo da Cristina Kirchner na Argentina, da Frente Ampla no Uruguai, do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Então, são governos muito heterogêneos entre si e que não podem ser reduzidos a um adjetivo comum sem que isso signifique perder muito da capacidade de análise sobre esses governos. Outra coisa que eu penso que precisa ser matizada é pensar também como essa tentativa de esgotamento que é feita pelos setores conservadores do debate direita e esquerda é reveladora do atual quadro. Existe uma tentativa de esvaziar o debate de direita e esquerda e dizer que isso está ultrapassado, que essas ideologias não são mais pertinentes ao atual momento. Então, como nós vimos muito na campanha eleitoral aqui no Brasil, o candidato da oposição defendendo que deveria haver, estava pensando em gestão, em técnica, e nós já vimos isso na América do Sul, nós já vimos isso na América Latina. Esse tecnicismo no governo foi o argumento neoliberal para tentar esvaziar a política de decisões que são eminentemente políticas. Uma decisão de política econômica não é tomada por um grupo de senhores sábios diante de gráficos e tabelas que tentam reduzir as questões a fórmulas. São decisões políticas. Por mais técnica que seja uma questão, existe um forte componente político na sua decisão, e eu penso que isso precisa ser tido em vista de forma muito clara nesse atual debate, porque me parece haver uma tentativa de esvaziar isso. E quanto à gestão também da política econômica, é evidente que existem problemas. A Argentina hoje vive um quadro de profunda desordem macroeconômica, o Brasil enfrenta problemas, a Bolívia, em função dos altos preços do petróleo que se mantiveram por um longo tempo, conseguiu o ingresso de divisas que garantiu uma situação mais ou menos estável, mas também preciso ter em vista que existem opções, que a tentativa de solucionar o quadro econômico desses países não necessariamente passa por ajustes ortodoxos. É possível, sim, desenvolver políticas heterodoxas que sejam capazes de conter e de fazer frente a esses desafios que aparecem para as economias. Mas, de maneira geral, eu penso que isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes a ortodoxia e o neoliberalismo e esse conjunto de ideias está sendo apresentado como se fosse a única via, a única solução. E é preciso ter em vista que existem outras possibilidades e que nós não podemos, sobretudo, perder de vista que a política como deve ser gerida em termos de quem ela deve ser pensada, para quem ela deve ser pensada. Muito obrigado, Mateus. E agora, encerrando o programa e fazendo alguns comentários, realmente as duas perspectivas colocadas por Elze e por Mateus nos fazem refletir sobre alguns aspectos importantes que ficaram como recado, digamos, ou como questão apresentada como importante pelos embates nessas eleições. Por um lado, se constituiu uma nova hegemonia. ¿En qué sentido? De repente, esses programas sociais que foram um êxito em todos os países em que foram aplicados, e especificamente nesses 3 que tiveram eleições nesse semestre, se incorporaram como uma narrativa ou como uma visão consensual, inclusive dos setores que muitos anos atrás seriam opostos ou não colocariam isso na agenda. Então, na agenda central dessas eleições, a questão da melhoria da situação social, da distribuição de renda, dos salários, diminuição da pobreza, tudo isso passou a ser um foco essencial. Por quê? Porque essas políticas que esses governos desenvolveram, de alguma forma, por convicção ou por oportunidade, levaram a oposição a ter que reconhecer isso por uma questão também eleitoral. Então, por um lado, se constituiu essa nova hegemonia. É difícil qualquer partido, independentemente do seu signo liberal ou não, desconhecer a necessidade de ter políticas efetivas e ativas de melhoria social. Ao mesmo tempo,
se coloca outra perspectiva que os dois apresentaram, que é o tema do esgotamento. Ou seja, esses governos já estão no poder há bastante tempo. No caso do Brasil, desde 2003, no caso do Uruguai, é o terceiro mandato da Frente Ampla, no caso da Bolívia, o terceiro mandato de Evo Morales. Então já é um tempo em que começa a se discutir esgotamento, renovação ou aprofundamento, dependendo do ponto de vista político-ideológico. Para os setores mais conservadores seria, né, uma renovação pelo esgotamento. Mas há uma crítica da esquerda a essa esquerda que fala em aprofundamento das mudanças. Inclusive, em alguns países, principalmente no Brasil e no Uruguai, alguns setores que vêm da esquerda diziam, aí a discussão não é esquerda e direita, porque no caso do Brasil há uma convergência programática bastante profunda entre o PT e o PSDB, né? A disputa foi principalmente por poder, exercer o poder do Estado, não tanto pela diferença programática. Então o que se necessita é que, de fato, a esquerda assuma sua estratégia de esquerda e não se limite apenas a uma distribuição de renda, programas sociais, assistenciais, etc. E essa crítica também apareceu no Uruguai. Então, para alguns setores mais radicais, não seria mais um embate entre esquerda e direita, senão entre várias visões sobre a mesma ordem. Então, essa é uma questão importante a resgatar. Se criou uma nova hegemonia em termos de trazer a questão social para o centro da agenda e, ao mesmo tempo, surge uma crítica à esquerda que aponta que, se não houver uma mudança e um aprofundamento dessas políticas no sentido social, no sentido popular e alguns até no sentido socialista, esses processos vão se esgotar e essas forças que vieram como uma novidade um tempo atrás passam a se tornar forças da ordem. Então eu acho que essas duas intervenções dos colegas nos colocaram muito bem nos desafios que se colocam, tanto pela crítica desses governos, né, como por parte daqueles que buscam a continuidade e que, no caso dos 3 países apresentados, essa continuidade foi garantida nas urnas, pelas eleições. Muito obrigado e até o próximo programa.